Boa noite, igreja. Graça e paz. Nós estamos chegando, de mais um encontro com Deus, dessa vez com as crianças. E o que hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Nunca fomos tão atacados na família, e se nós não lutarmos, nós vamos perder a guerra. Nós precisamos lutar, essa é a verdade. Mas eu queria ler com vocês um texto que está em Efésios 6, 10. Gostaria de ler com você. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Então diz assim, no livro de Éfesos 6, a partir do versículo 10. Diz assim então: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus, diga amém. Amém. Mas continuando a leitura: portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diga amém. Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor nos dê direcionamento nessa noite, que a Tua palavra nos ministre, que sejamos, meu Deus, revelado pela Tua palavra, e o nosso coração seja ministrado nessa noite, para que nós venhamos, meu Deus, sair daqui com a nossa fé renovada, a nossa coragem, a nossa vida inabalável no Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, nos ministra, para que o Teu nome venha a ser glorificado, pois só és digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus bem forte. Glória a Deus. Hoje não tem salinha, pode sentar, fique à vontade. Hoje não tem salinha, Então, não se incomode, não deixe que o choro da criança, perturbe você, se acostume. Criança é bênção, diga: criança é bênção. É os presentes de Deus, é a herança. É o que nós podemos deixar de herança para Deus, é os nossos filhos. Quem aqui é pai e mãe? Faz assim, com as duas mãos. Glória a Deus, a grande maioria. Quem não é e quer ser pai ou mãe? Faz assim, ó. Zinho, tu não já tem dois, homem? É emprestado. Ah, tá. Pegou dois emprestados. Cadê o Luquinha? O Luquinha que quer ser pai. Cadê o Luquinha? Glória a Deus. Cadê o Luquinha? Ah, tá ali. Glória a Deus.
Mas ser pai e ser mãe não é tão simples assim. A bem da verdade é que hoje a maioria das famílias estão sendo atacadas e destruídas, porque quem poderia guardar não está guardando. Quem é pai e mãe, saiba de que você é guardião dos seus filhos. Você é o responsável para conduzir seus filhos ao céu. Mas às vezes a gente quer que a igreja faça isso, né? Não, a igreja resolve tudo. Não, a igreja tem um papel, lógico. A igreja está aqui para ensinar. Mas se não for ensinado dentro do lar, é mais complicado na igreja. Nós temos uma função, a palavra diz: ensina o teu caminho no caminho do Senhor, para que quando ele cresça, venha crescer, não venha esquecer. Então tudo aquilo que a gente investe espiritualmente na vida dos nossos filhos, vai servir para amanhã. São semente. Parabéns você, pai e mãe, que conseguiu enviar seu filho para o encontro com Deus. Não vai esperar que o seu filho foi transformado, o seu filho foi e voltou santo. Não, ele foi e passou um final de semana ouvindo a palavra, sendo ensinado, ministrado. Foi uma semente. E toda semente, para germinar, ela precisa de cuidados. Se nós mandarmos nossos filhos para o encontro e nós não dermos continuidade, não vai surtir tanto efeito. A gente tem que dar continuidade dentro de casa. Nós somos o responsável, né, para cuidar. É como uma planta. Aí você tem que colocar adubo, né? Tem que ter todo aquele cuidado para poder crescer e dar fruto. Amém? Eu lembro que os nossos filhos começaram a ir para os encontros na barriga, né? No ventre. Eu lembro que a Ritinha uma vez, cheia do poder de Deus, e eu lembro que o Josué só faltava furar a barriga. A Ritinha embriagada do poder de Deus, falando de língua, e o menino ia para um lado, ia para o outro. Eu digo, fala meu Deus. E agora? Eu estou vendo na hora esse menino pular para fora aí. E assim foi a nossa vida, levando para os encontros. Eu acho que o Josué, a Ruth foi, encontro de criança foi receber umas 5 vezes. Fez uma corrente de encontro. Todo encontro, tem, vai menino. Tem outro encontro, vai de novo. Até Deus falar. Mas se eu não me importo com isso, provavelmente alguém vai investir nos meus filhos. Se eu não investir, alguém vai investir. É uma guerra. A minha família é um território. E para mim ganhar um território, eu tenho que lutar. Eu tenho que enfrentar uma guerra. Nós estamos vendo aí uma guerra ao vivo, você vê da televisão, está lá tendo uma guerra, por causa de território. Esse território é meu, é sim, eu vou tomar. E aí a bala canta, menino. E quem ficar no meio morre. Por quê? Porque para se tomar um território precisa de uma guerra. Todo território, ele já está ocupado. Você sabia disso? Todo território tem um líder, tem um dono. E para você ocupar, você tem que guerrear com quem está lá. Então quero dizer para você, pai, mãe, aprenda a guerrear. Aprenda a lutar pela sua família, pelos seus filhos. Porque você é o general da sua casa. E é você que tem que fazer toda estratégia de guerra. É você que tem que planejar tudo. Eu lembro que quando eu me casei, eu digo, meu Deus, quando é que eu vou estar preparado para ser pai? Passou o primeiro ano, eu digo, meu Deus, eu ainda não estou pronto. Segundo, não, ainda não estou. No quarto para o quinto foi que eu disse, agora eu estou. Agora eu vou ser pai. Vamos fazer o menino, mulher.
que nós estamos prontos agora para criar. Por quê? Porque eu fui aprender como é que se cria na presença de Deus uma criança. Fazer filho, gente, é muito fácil. Não sei se é prozinho. É mais difícil para tuzinho? Não é não? Oh, glória a Deus. Então, mas no geral, fazer filho é muito fácil. Não é verdade? Não é difícil fazer um filho. Você faz um filho ali em 15, 20 minutos, bem ligeirinho, é ligeiro demais. Está feito. Agora ele vai crescer. E o que fazer? Como eu devo criar os meus filhos para que eles não venham se corromper? Para que eles não venham ser dominados por Satanás? Para que eles não venham ser instrumento do diabo amanhã? Para que eles sejam um homem, uma mulher de Deus, cheio do poder de Deus. Que sejam eles instrumentos de Deus. Porque se Deus não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Por isso que Paulo está falando em Éfeso de uma guerra. Ele está falando de uma batalha. O que nós podemos entender do texto é que existe uma guerra. E quando começou essa guerra lá em Gênesis, capítulo 3, se você for ler o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver lá a queda do homem. E como foi? Foi uma guerra. A serpente decidiu investir pesado sobre o homem, sobre a mulher, para que eles não fossem a imagem e a semelhança de Deus, para que eles não fossem o modelo, porque Deus criou como um modelo, mas a serpente já começou essa guerra lá no jardim, e todo dia ela ia lá, e insultava a Eva, ficava insultando. Já começou lá, irmão, não começou agora, começou lá no princípio. E essa guerra só vai acabar quando Jesus vir pegar a sua igreja. Ela não vai parar. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Essa guerra vai sempre existir. Por isso que Paulo, ele chega no final da sua carreira e diz: olha, eu lutei o meu bom combate. Eu fiz uma boa apresentação. Eu não deixei a desejar, eu lutei. E eu tenho as minhas lutas como boas, porque eu venci todas elas. Eu venci na escassez. Eu venci na prosperidade. Eu venci quando eu estava só, abandonado. Em todas as coisas eu fui mais que vencedor. Diga: em todas as coisas eu profetize, eu sou vencedor. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. E essa guerra hoje, nos nossos dias atuais, nós precisamos tomar posicionamento. E eu tenho que criar estratégias para que os meus filhos cresçam saudáveis na presença do Eterno. Quem viu na internet ou no jornal esse caso que aconteceu essa semana de um garotinho de 13 anos, chateado com os pais, foi lá e detonou. Quem viu? Foi lá, chegou pertinho da mãe, pegou a arma do pai, encostou na cabeça e estourou a cabeça. Puf! Pegou o menino, guardou o menino no quarto, o menino correu. O pai dele vinha chegando dentro de casa, ele puf, atirou no pai. O menino foi se agarrar com o pai, ele foi lá, matou o menino. Não acabou de matar o pai porque eu acho que ele achava que o pai tinha morrido. 13 anos. Adolescente. Aí tem muito pai que diz assim: não, isso é coisa de adolescente. Não subestime as trevas,
porque as trevas veio para matar, roubar e destruir. Nós não podemos baixar a guarda, porque o inferno existe. Nós não podemos subestimar a força das trevas, porque elas existem. O diabo não é um conto de fada. E às vezes nós não nos preocupamos com os nossos filhos. E por não se preocupar, o diabo tem alcançado, tem conquistado territórios dentro da nossa casa. Territórios que poderiam estar sendo ocupados por nós, estão sendo ocupados pela força maligna, pelo diabo, porque nós achamos que é normal. Pode ser comum, mas não é normal. O que é comum é o que acontece com frequência. Isso já se tornou comum, mas não é normal. É como quem chegou lá para Jesus e disse: Moisés deu carta de divórcio, eu também posso me divorciar. A não ser que seja por causa do adultério. Se for traído, você tem o direito de dar. Caso contrário, você está proibido de dar. Porque Jesus diz assim: mas no princípio não foi assim. As pessoas estão ignorando o princípio e estamos esquecendo que estamos em meio a uma guerra. Estamos numa guerra e essa guerra não vai parar. Se você não lutar, vai morrer, porque você está numa guerra, querendo ou não. Não estou neutro, não está no meio da guerra. E a qualquer hora vem uma bala de fuzil. Puf. E aí? Não tem como se esconder da guerra. E nós precisamos lutar em favor da nossa família, porque essa guerra ela é espiritual. Ele diz: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, contra a força do mal nas regiões celestiais. Como eu devo guerrear? Com oração, com jejum, com a leitura da palavra, adquirindo conhecimento, porque a palavra tem toda a orientação. E aí nós precisamos vencer essas guerras. Parabéns você, que você venceu uma guerra, enviou seu filho para passar uma semana ouvindo a palavra. Ah, pastor, quer dizer que agora o meu filho vai... Não sei, vai depender da continuidade que você vai dar. Você começou agora. Eu vi criança que foi para o encontro que eu digo: meu Deus, se os pais dessas crianças não fizerem investimento, meu Deus, porque o que eu vi. Então quero dizer para você, pai, cuide, e cuide da forma correta, porque quando é para as outras coisas, quando é para o material, a gente consegue, é impressionante, quando é para o materialismo, a gente consegue dar sempre um jeito, mas quando é para o espiritual, falta tudo, zera tudo, é impressionante. Quando é para fazer investimento espiritual, menino, é terrível. Mas quando é para o material, né? Quando é para as outras coisas que não é espiritual, menino, aparece dinheiro não sei de onde. É impressionante. Não falta. Cai até do céu. Está chovendo dinheiro. Bora, menino. Está chovendo dinheiro. Mas quando é para ir para o espiritual, não dá, pastor. Não tem. Eu não tenho condição. É uma guerra. Entenda que é uma guerra.
E se você não lutar, você vai ser vencido. Os meus filhos já estão, o Josué já vai fazer 20 anos. Cadê o Josué? Está lá em cima com as crianças. A Ruth vai fazer 18. E estão querendo casar já. Não sei porquê. Se eu fosse eles, não casaria. Mas eles querem, né? Eu vejo assim, viu, pastora? Nós não somos um casal perfeito. A nossa família não é perfeita. Mas se os nossos filhos querem casar, é porque eles sabem que o casamento é bom. Por quê? Porque eles estão vendo que no nosso casamento tem mais coisa boa do que ruim. Eu não queria me casar até me converter, porque o casamento, os meus pais se separaram cedo, foi uma tragédia. Então tudo eu queria, menos casar. Por quê? Porque a referência que eu tinha de casamento era ruim. Então por que eu queria uma coisa que foi ruim para os meus pais? Eu não queria. Mas quando eu me converti, gente, Deus mudou assim tão ligeiro, eu fiquei até assustado. Porque foi bem ligeirinho, eu me apaixonei. E aí veio logo a ideia, eu vou me casar. Eu digo, mas eu não queria me casar. As pessoas me perguntavam e eu dizia, não, casamento não. Hoje os meus filhos, eles dizem assim, eu quero me casar, quero casar. Eu digo, tenham calma, não é assim não. Bora organizar o negócio. O Josué, por ele já tinha casado. Dependesse dele, ele já tinha casado, é sério. Pai, vou me casar. Eu digo, homem, tenha calma. Aí o que eu posso tirar de bom disso é que ele está vendo que casamento é bom. Porque ele tem um modelo bom. Ele tem uma referência dos seus pais. Pode prestar atenção. Na grande maioria daqueles que não querem casar, é porque o casamento dos seus pais foi uma tragédia. E eles têm medo de reproduzir aquela tragédia. E aí eles não querem casar. Eles têm medo de passar pelo mesmo processo. Mas, quando o casamento é bom, casou direitinho, deu certo, os filhos querem o mesmo. Querem seguir o mesmo padrão. Então, querendo ou não, quando você, pai, mãe, se esforça para ser modelo para os seus filhos, vocês estão numa guerra e estão vencendo essa guerra, porque vocês estão se esforçando para ser modelo para os seus filhos. Diga amém. Então esse é o projeto de Deus. Nós precisamos ser referência dentro da nossa casa, se esforçar o máximo possível. Isso não quer dizer que a gente não vá cometer erros, porque é impossível não cometer. A Bíblia diz, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, né, Gutenberg? Ele diz, quem não comete pecado é mentiroso, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então quem diz que não peca, gente, perfeito só Ele. Nessa terra só Jesus que foi perfeito. Além dele, andou muito homens de Deus, que Deus até arrebatou, mas não foram perfeitos. Tiveram seus deslizes, não foram perfeitos. A altura de Jesus não. Mas Deus julga a nossa intenção. Quanto mais a gente tem intenção de acertar, mesmo não acertando 100%, mas a intenção de acertar, nós somos julgados por Deus como justos. Deus nos chama de justo, homem e mulher justo. Por quê? Porque se esforça ao máximo para acertar. Acerta mais do que erra. E aí Deus nos tem como justo. Essa é a verdade. Quem está entendendo? Quem tem filhos? Quem mandou? Vixe, menor irmão. Vixe.
Eu perguntei a primeira vez, era mão que não dava para ver nem o rosto de ninguém, era só mão. Depois que eu comecei a pregar, as mãos diminuíram. As mãos murcharam, pastora. Ser mãe é uma bênção, mas nós temos que entender que nós temos que lutar as lutas que nos cabe para a gente proteger os nossos descendentes, os nossos filhos. Nós precisamos proteger, guardar, mas é proteger do mal, proteger da maldade. Pastor, como fazer isso numa época dessa? Deus é Deus, e Deus vai lhe dar estratégias. Se você quiser lutar pelo bem dos seus filhos, Deus vai lhe dar capacidade para isso. Caso você não queira, talvez você não consiga enxergar nenhuma estratégia, mas se você disser assim, eu vou lutar pelo bem dos meus filhos. E os meus filhos não se aventuraram no mundo, os meus filhos não provaram do mundo, porque eles foram criados na presença de Deus, e eles não precisaram conhecer o mundo, ter as suas experiências, né? Tem crentes que dizem assim, não, meu filho tem que ter sua experiência, e aí fica lá na experiência, fica preso, e não volta mais. Não é necessário, irmão, que os nossos filhos tenham experiência no mundo, eles não precisam. A experiência foi boa para você do mundo? Para mim não foi. Para você foi? Nem foi, nunca será, irmão. Deus é bom porque Deus transforma a maldição em bênção. E aí a bondade de Deus é grande na nossa vida, e acaba Deus pegando aquele que foi ruim pela nossa ignorância e aí transforma em bênção, porque Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Mas no geral, a nossa experiência lá, glória a Deus que Deus nos tirou, glória a Deus que Deus nos achou. Mas não precisa ter experiência com o mundo para poder o seu testemunho ser completo. E os meus filhos não conheceram o mundo, não são os mais santos da igreja, não estou aqui para dizer isso, irmão. Que é isso? Eu estou dizendo que eles cresceram na presença de Deus, porque eu peguei pelo braço e diga, você vai no mesmo caminho que eu vou. Tem criança que com 3, 4 anos que manda no pai, manda na mãe. Meu Deus! Se hoje já manda no pai e na mãe com 3, 4 anos, imagina quando tiver adulto, vai bater. Então nós precisamos dizer assim dentro da nossa casa, o líder dessa casa sou eu, não é você. Você não tem o direito de decidir nada. Quando você tiver adulto você pode, mas enquanto você estiver debaixo da minha tutela, quem decide sou eu. Ah, pastor, por quê? Porque você é mole, porque você não exerce a sua autoridade de pai e mãe, porque no dia que você exercer, eles não vão cantar de galo dentro da sua casa, eles vão ouvir a voz e vai obedecer a voz, assim como eu e você ouve a voz do pai e se submete a ela, os nossos filhos têm que ouvir a nossa voz e se submeter. Você está entendendo? Então não deixe seu filho mandar, decidir. Não, deixe que o meu filho decida o que ele quer. Papai, não dê essa liberdade, não faça isso. Depois você vai chorar. Não foi a decisão dele, porque você nunca decidiu quando era para decidir. Irmãos, enquanto os nossos filhos estão debaixo da nossa tutela, quem decide somos nós. É nós que temos que decidir. É assim, o caminho é esse. Vamos. A Bíblia ensina assim, irmão. Os nossos filhos é como flecha na mão do arqueiro.
como flecha. Quem tem que lançar os nossos filhos somos nós. Não é eles que têm que se lançar, somos nós que temos que lançar os nossos filhos. Nós precisamos aprender, irmão, e que nós estamos numa guerra, onde a influência do mal tem entrado dentro da nossa casa, tem pego os nossos filhos e tem influenciado eles para o mal. E nós, o que devemos fazer? Está aqui o manual, a palavra. Nós temos que aplicar a palavra, ensinar a palavra para eles. A minha filha está fazendo faculdade de psicologia. Ela está começando a ser confrontada na sala pelo fato de ser cristã. Mas ela disse: pai, eu tenho convicção de quem eu sou em Deus. Eu sei o que Deus é para mim, e não é um discurso que vai me convencer o contrário. Porque eu conheço pessoas que inclusive era daqui, foi fazer a mesma faculdade e hoje se tornou humanista e tem levantado outras bandeiras e tem guardado a bandeira da justiça, da verdade. Por quê? Porque convenceram. Existe um plano, uma estratégia do inferno para convencer todos aqueles que entram numa faculdade. O propósito é que entre cristão e saiam descrente da faculdade. É um projeto das trevas. Mas quem tem convicção é luz aonde chega, mesmo nas trevas. Aonde chegar vai iluminar, porque é luz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos lutar pela nossa família. Nós estamos em guerra. Esse final de semana a gente pôde perceber o quanto as famílias precisam lutar pelos seus filhos. Ou vão lutar ou vão perder. Precisamos lutar. Em Efésios 6,16 diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. É com o escudo da fé. Paulo está dizendo para os Éfesos, dizendo para eles: olha, para lutar essa guerra vocês precisam de armas. Para lutar essa guerra vocês precisam se armar. Ninguém vai para uma guerra, irmão, sem estar preparado. Você tem que ir, mas tem que ir com escudo para se proteger. Tem que ir com a espada, a palavra que corta dos dois lados. É como uma espada afiada dos dois lados, que corta o mal. Tem que ter o capacete para proteger a mente. Eu acho interessante aqui, é que ele de fato dá a referência de um soldado. E o soldado, ele tem um capacete, ele tem um colete. Hoje é colete, antes era couraça, com ferros entrelaçado, que para uma lança penetrar era difícil, era como escudo. Hoje é um colete, né? E há vários tipos de material que protege o homem de uma bala. Mas aqui ele já estava vendo a figura de um soldado, que ele precisava ter botas para poder pisar em qualquer terreno. Ele precisava de uma couraça, ele precisava de um capacete e ele precisava de uma espada, porque ele tinha também que atacar.
Pastor, e como eu ataco hoje? Com a palavra. Com ela você ataca e com ela você se defende. Com a palavra. É a palavra que vai guardar você. Porque é a palavra que vai trazer esperança no teu coração. É a palavra, quando você olhar para o seu filho, eu digo, meu Deus, esse menino é só a misericórdia. Ah, Jesus. Mas você vai ver ele ministrando. Como assim, pastor? Veja ele ministrando no altar. Veja ele ministrando no templo. Pastor, e pode? Quando Ana orou por muitos anos por um filho, ela disse, Senhor, se tu me dá, eu te entrego. E ela entregou. E o que ela via era o filho dela, porque ela já dizia, ele vai ministrar na tua casa, navalha não vai passar na sua cabeça, ele será um narizeu, um homem santo. Sabe o que é que ela estava vendo? Ela ainda grávida, ela estava dizendo assim, ele vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, ele vai ser um sacerdote, vai ser um homem de Deus. É isso, é dessa forma que nós temos que olhar para os nossos filhos. Esse menino é muito imperativo. Olhe para ele com um olhar espiritual. Olhe profetizando para ele. Olhe vendo um homem e uma mulher de Deus. E aí eles se tornarão um homem e uma mulher de Deus. Porque você, como pai e mãe, tem autoridade no mundo espiritual. Porque você tem legado sobre eles. E aí você vai olhar e vai dizer, Senhor, hoje ele está assim, mas amanhã esse menino vai estar pregando, vai ser um homem de Deus, vai ganhar uma multidão, vai ser cheio do poder de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem pode olhar para o seu filho hoje e dizer assim, hoje ele está assim, mas amanhã eu vejo ele diferente. E eu vou plantar semente na vida dele. Tem um encontro, eu vou enviar. Tem escola de líder, eu vou enviar. Tem pós-encontro, eu vou enviar o meu filho, eu vou acompanhar ele. Tem culto dia de sábado para as crianças, eu vou levar o meu filho, porque eu quero que ele seja uma bênção. Eu vou ensinar, eu vou levar, eu vou ser o maior motivador. Aleluia. Faça isso, invista. Ana todo ano subia a Siló, junto com seu esposo, e ela passava aproximadamente quase um ano, trabalhando na túnica do profeta Samuel, do menino que ia se tornar o profeta, aquele que ia ungir Davi como rei, e através de Davi, da família de Davi, vem Jesus. Você sabe o que é passar um ano fazendo uma roupa? É ter coragem de gastar tempo com seu filho, é dar tempo de qualidade para o seu filho. Invista no seu filho, seja o maior investidor, cuide dos seus filhos. Faça como Ana, que passava um ano cuidando ali, e todo ano agora ela ia lá ver o filho, aconselhar o filho, e entregava uma túnica nova para ele. Significa dizer que você tem que estar renovando o teu amor, o teu carinho pelo teu filho. Não deixe de repreender quando precisar, mas não deixe de dar carinho quando precisar. Seja um homem e uma mulher de Deus que saiba conduzir sua casa na presença do Eterno. Que os seus filhos possam chegar amanhã e você possa ter orgulho, porque você foi o principal motivador, você foi o responsável. Alguém contribuiu, mas a maior força veio de você, porque você pegava pelo braço e dizia, você vai. Eu já ouvi muitos testemunhos de homens e mulheres de Deus que hoje são referência no Brasil e no mundo, e eles iam para a igreja, porque a mãe pegava pelo braço e levava, vamos, você vai. Eu não quero ir hoje não, vamos.
Os que ficaram em casa, os que não quiseram, estão dando trabalho hoje na velhice. Mas os que acompanharam os pais e as mães, hoje são bênção. Traz orgulho para os seus pais. Se você quer ser honrado pelo seu filho amanhã, invista nele hoje. Seja o investidor dele hoje. Não é amanhã, é hoje. Se você não investir, o mundo vai investir. Saia daqui com essa reflexão na sua cabeça. Nós vamos já pedir para eles descer, né? As crianças que foram, que começaram um processo, foram para o encontro com Deus, foram receber, passaram o final de semana lá, e os tios, menino recebe a bênção, menino recebe, chega lá diferente, menino. E era uma batalha, irmão, uma guerra. E você vai continuar isso. Você que enviou seu filho, continue. Não vá julgar o seu filho porque o menino errou, a menina errou. Ai, menino, é porque foi para o encontro. Faça isso não. Motive ele. Meu filho, não se preocupe não, vamos consertar isso aqui. Mas não vamos desistir. Vamos continuar. Vamos continuar. Porque o nosso destino é o céu. Vamos chegar lá. A Bíblia diz: o cair é do homem, mas o levantar pertence a ele. O homem cai 7 vezes, e 7 vezes o levantará. Deixa. Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Do peito da criança é que sai o perfeito louvor. Deixa vir as minhas criancinhas, disse o Senhor. Trate o seu filho da forma correta e você vai se surpreender. Você vai ficar impactado. Saiba disso. Se você não investir, alguém vai investir. Se você não investir, se você não ensinar o caminho do céu, alguém vai ensinar o caminho do inferno. Pastor, o que é isso? É uma verdade. Se nós pais não ensinarmos o caminho do céu, alguém vai ensinar o caminho do inferno. E nós precisamos ensinar como chegar no céu. Amém? As crianças me ouvem? Cadê as crianças que foram para o encontro? Estão orando. Oh, glória a Deus. Olha, estão orando, gente. Eu quero chamar aqui a pastora.